Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar a nossa jornada de hoje aqui na Rapidinho. Tô fazendo rapidinho um pouquinho mais cedo hoje. Já vou aqui disponibilizar para vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos olhar o nosso mercado, né? É o que eu tenho, né? O que eu tenho dito nas últimas semanas para vocês. Uma das maiores dificuldades das pessoas, né? E eu brinquei ontem no grupo, zoei, né? Falei do Eagle Kill Talent, que é a banda de um amigo meu, chama Tel Vanderloo. E depois eu vou fazer uma brincadeira com a música dele, já pedi autorização, vou zoar ali nos próximos dias aí no Instagram. Banda muito boa, viu? Checam, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Spotify, tá em todos os streamers do Brasil. Eagle Kill Talent. Ele tem várias músicas muito legais, né? muito legais. Tremenda banda. E eles são brasileiros, né? Uma banda de brasileiros. E fizeram turnê na Europa, agora vão começar a turnê americana, nos grandes festivais. É uma coisa muito legal. Tem uma música dele que chama Sublimated, Sublimated, Sublimated. É muito bom no primeiro disco. A banda já tem 8 anos já. Vale a pena ver. Eagle Kill Talent. Ver, ouvir, tá bom? E logo eu vou soltar um memezinho usando eles, porque é exatamente o que eu penso do trade, penso da vida. Tipo, toda vez que a gente faz uma coisa não porque a gente quer fazer, mas porque a gente quer tentar diminuir o outro, né? Que é o que na neurociência emocional se fala que, né, a vontade de dominar, né? O desejo de dominar que o ser humano tem, a gente sempre se dá mal. Quando a gente faz porque o drive é nosso, tipo assim, eu quero fazer porque eu tô entendendo isso aqui, né? É daí, né, que o sujeito evolui, né? E eu sempre gosto de citar esportista, porque o esportista é o troféu, né, da sociedade moderna, né? O exemplo do que você deve seguir, porque é o cara que tem disciplina, é o cara que se esforça, etc e tal, né? É o cara que compete, é o cara que aparece na televisão. Mas existe uma coisa assim, né? Para botar um cara que é extremamente competitivo e polêmico. Se você pegar o Neymar, né? Que é extremamente competitivo e polêmico, antes dele ser o que ele é hoje, antes dele ter essa característica pessoal dele de querer humilhar, etc e tal, e percebam que toda vez que ele faz isso, ele claro, quem gosta dele gosta ainda mais, mas assim, de uma maneira geral, ele não é bem quisto, né? Porque é uma tendência fútil o domínio pelo domínio, né? O domínio com um objetivo é meio que parte do esperado, certo? E aí o que eu queria dizer assim, o Neymar, ele é o que ele é, não porque ele quer dominar o outro, ele é o que ele é porque ele gosta de jogar bola, certo? Tem um vídeo dele na internet em que ele fala, poxa, aquela época era boa, a gente jogava bola por jogar bola, hoje a gente só bebe, certo? Então, tipo assim, ele mesmo tem saudade do garoto que ele era, porque foi aquele garoto que só jogava bola porque gostava de jogar bola, que é o que fazia ele ser livre, tranquilo, etc e tal. O trade é igual, galera. Quanto mais o trade for uma prisão, e eu falo isso pra mim também, isso é uma coisa que a gente tem que ter constante na nossa visão. Toda vez que eu erro, toda vez que em geral tem um componente emocional ali, de provação, de tentar fazer que não deveria estar. Então fica aí essa primeira dica e a menção à grande banda do meu amigo Tel Vanderloo, tá bom?
Beleza? E aguardem que eu vou publicar um meme logo logo. Vamos ver como é que ficou o mercado ontem. Primeiro, eu achei legal que vocês gostaram da explicação sobre as médias. Fico feliz. Valeu. Sempre que você que vê meus vídeos tiver alguma dúvida sobre algum contexto que eu estou falando aqui, vai no meu curso gratuito, tá bom? Vai no meu curso gratuito, a playlist está lá, é realmente um curso completo, gratuito. A única coisa é que não tem eu segurando a sua mão para te orientar, mas é um curso gratuito, tem tudo que você precisa para operar, tá bom? Só depende de você sentar no computador, tirar uns dias e você estudar, tá bom? E uma das coisas que eu sempre falo para vocês, né? E aí eu tenho já vídeo do Trader Marmitex, né? Eu tenho vídeo falando disso já há um tempão, né, sobre a importância de você distinguir. Isso, gente, isso é elementar. Isso é o básico, isso é o fundamento. Isso é o chute da bola do Neymar. Se você não consegue chutar a bola, não dá para você ser jogador de futebol. Se você não consegue manter a bola no seu pé parado, você não pode ser jogador de futebol, certo? Se você não entender o fundamento do trade, que é tendência, e não é nem do trade, porque isso também é uma coisa muito importante para as pessoas perceberem. O trade é uma ciência exata, certo? O mercado é baseado numa ciência exata. O que quer dizer isso? O mercado é baseado numa ciência exata. Tudo que acontece no mercado tem correlação, né, do ponto de vista científico, com duas outras ciências, que é a estatística e a matemática. Então, a estatística e a matemática são os elementos, o core, para quem deseja entender preço. E o que você aprende em estatística? Em estatística você aprende a criar tendência, a entender o que é uma tendência, diferenciar a tendência de movimentos, né? E aí no trade se diz que tudo que acontece fora da tendência é ruído. Se você não entende isso quando o assunto é trade, você não serve para ser trader. Entendeu? Se você acha que porque você tem um papel, ele vai subir porque você está igual a minha filha de 8 anos de idade. Entendeu? Você não passou pela fase do narcisismo infantil ainda. Você precisa voltar lá para a infância e lidar com isso aí, né? Porque eu falo com minha filha, olha, você não pode ter tudo o que você quer. O mundo não muda por causa de você. Eu tô aqui, sou seu pai, o que você precisar de mim, você sempre vai ter, né? Mas o mundo não tá nem aí para você não. O mundo vai tocar. O mundo vai continuar. E aqui para você que tem esse complexo narcisístico e tal, muito comum nos tempos atuais, esquece isso aí, meu. Esquece isso aí. Se as médias de tendência estão caindo, o preço vai cair. Não importa o que você pensa. Na verdade, não importa nem o que eu penso, né? Não importa o que ninguém pensa, o preço vai cair. É duro, eu sei, mas é o que é. E aí, por isso que eu disse ontem que isso aqui estava igualzinho o movimento do dólar. Teste aqui. Teste aqui. E teste aqui. Que foi antes dessa barrona aqui, né? É sempre importante dizer. Por quê? Porque tinha tido um gap, e aí eu olhei o EWZ, assiste meu vídeo de ontem. Eu olhei o EWZ e falei, isso aqui é gap de exaustão. Porque o EWZ ele tem uma relevância muito grande para a nossa formação de preço aqui. E esse gap de exaustão, para mim, fechou o processo, certo? E eu disse isso ontem, falei, ó, isso aqui é gap de exaustão. E, evidentemente, o pessoal fica chateado, e daí deve ficar mais chateado ainda quando eu acerto. Mas faz parte, né? E não é porque eu acerto, é porque é só você olhar para a tendência da média. Se você está vendo que tem uma média vermelha caindo, e é uma média de 200 períodos, por exemplo, você sabe que ali é uma resistência ao preço. Se você não sabe, vá lá e faz meu curso, que é de graça, é só você entender que é uma resistência ao preço. Tá joia? E aí o preço bate para baixo, né? Bate para baixo.
Esse movimento que aconteceu ontem, por causa do CPI, se você olhar lá no meu Instagram, tá lá escrito os palpites para as coisas que realmente importam. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Ah, não, nesse aqui não vai dar certo. Esse aqui não vai dar certo. Mas enfim, porque esse computador aqui não tem isso. Mas tá lá, palpites para o que realmente importa. Que ia vir o CPI, o mercado ia acordar para que o Fed ia ter que manter os juros altos, e aí finalmente isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Então, não brigue com o Fed, ele é mais importante. Ele sim é mais importante do que você, não o Powell, mas a instituição, o Fed, e aí o preço está caindo, que nem jaca da árvore, tá bom? Beleza? Então, do pé. Então, olha só, tá aqui, né? Uma barra inquestionável, pode chamar uma certa defesa, pode chamar uma certa defesa. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Isso aqui, a 20, perfeito. Por que a 20 não tá colorindo aqui? Pera aí, gente, deixa eu ajeitar isso aqui, pera aí. Pronto, voltou aqui, gente. Então, o que acontece aqui, né? Você tem o cruzamento aqui atrás, ó, da 9 com a 20, tá vendo aqui, ó? E aí o preço subiu, tá vendo? O preço subiu sem parar, etc e tal. Daí descruzou, certo? E aí o que você vê aqui, ó? Você vê que a média de 20, que é o preço médio do mês, está caindo. Então, o que você tem que perceber aqui, né? Você tem que perceber que assim, o preço do ano está caindo há um tempão, né? Então assim, ó, olha quanto tempo a 200 está caindo, tá certo? Olha quanto tempo, é só você raciocinar, é só você não ficar nessa conversinha de criança boba, né? E aí você vê o que a média dos últimos 2 anos do preço também está caindo. E aí o que eu disse para vocês? Se vocês se lembrarem lá atrás, ó, porque é isso, como o preço é eficiente, toda vez que você tem um ponto de conversão do preço, ou seja, a média do preço anual está passando para baixo da média do preço de 2 anos, a média do preço semestral está passando do anual, etc e tal, você tem tentativas de vender mais alto. O mercado tenta vender mais alto. Por quê? Porque é a última oportunidade de vender naquele preço. E depois disso o preço vai ficar seguro, ele não passa mais. Quem me acompanha um bom tempo sabe que quando bateu aqui na média de 400, eu falei, é só para fazer a 200 cruzar. Lembra que eu falei isso? É só para fazer a 200 cruzar. Quando a 200 cruzar, vai cair. Caiu. Aí agora eu tenho falado, é só para tentar, para dar tempo, para ter uma proximidade da média de 400, da média de 1000, para poder cruzar. Certo? Como a média de 1000 já foi testada, tende a não vir aqui, que é o que está acontecendo, entendeu? Então, porque a média de 200 segura o preço, então o preço veio para baixo, né? E aí você não pode olhar para a média de tendência curta quando você já está no topo, porque em região de topo as médias não funcionam. Esse é o problema das pessoas, as pessoas se apaixonam por indicadores. Média de tendência curta, a 20. E a média de movimento do preço, a 9, em regiões de resistência e suporte, não funciona. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês do fundo do Ibovespa que a gente capturou. Se você usasse a média, ó, para entrar, estava tudo vermelho, não ia ter compra nunca. Mas como você está em região de suporte, você olha e fala assim, região de suporte vai chamar o preço. Tinha feito um spike, vai chamar o preço. Daí, você compra. Por quê? Porque daí tá tudo certo. Aqui é a mesma coisa. Você vai ficar achando que aqui é compra? Só se você for um trader porcaria, né? Se você sabe operar, você sabe que aqui é topo. Como é que você sabe que aqui é topo? Porque tem uma resistência na frente. Qual que é a resistência? A média do preço dos 2 anos. Que você acha que vai virar no meio da maior venda de ativos da história recente da humanidade, depois da maior compra de ativos da história da humanidade. Go for it. Go Forest. Run Forest. Run. Né? Então é isso aí. Beleza? Falamos do índice. No semanal, um amigo meu falou, o semanal. Olha aqui o semanal, gente. 20 caindo,
50 caindo, e aqui é importante falar, né? A mais importante do semanal é a 50. Por que a 50 é a mais importante? Porque são 4 semanas por mês, a 50 vai representar, na prática, a média de 200. Sem os ruídos do diário. Olha a 50 do semanal, como é que tá? Olha aí, ó. Olha como é que tá a 50 do semanal, vermelha, nem mexe. Foi ela que está segurando o preço. Tá joia? Então o preço veio, subiu, e aí agora ele vai começar a corrigir. Por quê? Porque a tendência do semanal, eu sei, né? Eu sei, a gente tem que ter o time, como é que é o timbismo, né? Legal pra caramba. Mas está caindo. Está caindo. Tá joia? E nos últimos tempos o preço só bateu para baixo, sendo seguro pela média. Tá joia? Aí alguém vai falar assim, mas Emerson, por que que aqui a média de 100 e a de 200 tão positivos? Muito simples, porque a média de 200 aqui é o equivalente à média de 1000 do diário, certo? Na verdade seria 800 quase, mas é o equivalente à média de 1000 do diário. E ela quer dizer que o preço de 5 anos, o que você tem que olhar para médias grandes assim, é que ela não tem mais força de alta, tá vendo? Ó, olha como ela teve força de alta e aí ela começa a parar, a pivotar, tá vendo? Tá fazendo um pivô, tá? Tá começando a pivotar, certo? Então vai corrigir. E a de 100 é a próxima, né? Porque a de 100 daqui a pouco ela vai cruzar a de 200. Por isso que eu sou uma pessoa que acredita no preço caindo lá para o fundo do Covid. Porque as médias de preço estão me dizendo, viu? A média está me falando, viu? Eu não vim até aqui, perto da média de 200, para não cruzá-la. Certo? Isso é igual um cara que toma cerveja, ele entra no boteco e não bebe. Mas se você bebe, saiu de casa, chegou no boteco, certo? Já está tudo certinho, já tem Uber definido, não já tem o alvará da patroa, pode ir, tá tudo certo, puta esforço, tudo isso. Aí você entra no boteco, você não bebe? Aí você não bebe. Se você saiu para ir beber, entendeu? É a mesma coisa. Tô zoando, mas é a mesma coisa. Se a média está chegando perto da outra média, ela vai lá. Por quê? Porque é o processo de formação de preço. O preço testa os suportes. E as médias e as resistências são o quê? Suportes móveis, porque eles vão se movendo com a variação do preço, tá bom? Espero ter deixado isso claro. Então, estamos aqui no semanal, tá joia? Feito. No caso do dólar, bastante gente me perguntando do dólar também. O dólar não tem tendência de alta, tá bom? Tá vendo, gente? Ó, o que aconteceu com a barra de ontem? A barra de ontem é porque o CPI, nesse momento, gente, o que está todo mundo tentando ver? Está tentando ver se o Fed está blefando. Está todo mundo tentando ver se o Fed está blefando. E o Fed não está blefando. E aí o dólar, o que acontece? O dólar vai cair no mundo. Eu continuo achando que o dólar vai cair no mundo. Como o dólar vai cair no mundo, não adianta a gente imaginar que ele vai subir no Brasil. Não vai, tá bom? Não vai. Essa barra gigante aqui, que a gente está vendo aqui, é por causa do CPI de ontem. Então, o CPI de ontem, nessa inflação americana ontem, chama o preço muito fortemente. É uma barra muito forte, muito relevante. A gente vai ter a definição da tendência do dólar depois do Fed, dia 21. É isso, entendeu? É depois do Fed. Então, até o Fed, que é a decisão mais importante do Fed dos últimos tempos, a gente vai ter volatilidade no dólar, que é basicamente o que você está vendo aqui, ó. Se você olhar o índice e o dólar aqui assim, eles estão muito semelhantes. Estão muito semelhantes, muito semelhantes. A diferença do dólar para o índice é que o dólar, como ele é mais ágil que o índice em tendência, ele já despencou, tá vendo? Ele despencou, daí ele veio, defendeu e agora ele está caindo. Ele está fazendo um teste aqui do rompimento da 200 aqui, ó, que é o que acontece bastante. Então perde a 200, vem para baixo, defende, depois cai, né? Então é esse movimento que o dólar está fazendo nesse momento, mas ele já perdeu a média de 200 do semanal, entendeu? Então se ele já perdeu depois de ter testado, ele não sobe, tende a não subir.
É perfeito? Não, não é perfeito, mas volta a falar para a mesma coisa que eu falei para vocês do índice. Se a média de 50 está chegando aqui para cruzar 200, vai cruzar. Vai cruzar, tá bom? Beleza? Então é isso. Falei do dólar, o DI futuro tá dando uma esticada, por quê? Porque a inflação lá nos Estados Unidos veio relativamente alta, então daí ele dá um testinho. Pode acontecer, tá bom? Pode acontecer de ter uma chance de uma nova alta aqui do DI. Se você pegar o 33, tá vendo? Ó? Ele perdeu 200 aqui, tá vendo? Ó? Ele veio para baixo, fez um spike, ele pode querer testar de novo a 200 e pode até querer buscar 50 aqui, mais ou menos como o dólar fez, mais ou menos aqui, pode acontecer. Mas eu tô falando para vocês uma coisa, marca isso aqui, ó, marca essa mínima aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês fazerem sobre o renda fixa. Primeiro, Tesouro Direto já tá valendo 500, o 20,29, tá joia? Já vale 500. Aí olha só, olha isso aqui, marca 11,45, marca essa mínima. Se essa mínima aqui se mantiver, né, se ela for preservada e ele passar na média de 200, você não faz nada, porque ele vai subir até aqui, e daí você vai ter uma chance de vender de novo um pré-fixado. É isso. Tá joia? Beleza? No DI. Chique. E falamos disso, vamos olhar a gringa? Vamos olhar a gringa. Pera aí. Olha o WZ. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Gap de exaustão, galera. Por quê? Um topo, outro topo, gap de exaustão. Não adianta, pode ficar chateado, mas é o que é. O yield subindo, por quê? Porque estamos chegando na decisão do Fed, né? TLT subindo aqui de leve, mas nada para fazer. Aí a gente tem, como a barra foi gigante de venda na gringa, né? Hoje deve dar uma descansadinha e está numa região de suporte, né? Região de suporte aqui, ó, região de suporte. Nasdaq também, né? O VIX, o que eu tinha dito para vocês do VIX? Falei para vocês, quem leu o VIX errado tem que se ferrar mesmo, porque olha aqui, ó, olha ele subindo, não adianta, o mercado é para baixo, o VIX está subindo, tá bom? Beleza? Euro vai testar, ele barrou na grande também, ele pode até testar aqui, ó, no 93, onde tem essa barra de volume aqui, ó. Tá vendo? 93, 99,32, por aí. Ele pode vir testar aqui ainda, né? E tem União Europeia, inflação na União Europeia. Então é isso que está importante. O dólar index, tá vendo? Ele bateu para cima, mas ele já está devolvendo. Bitcoin. O que eu falo para a galera de Bitcoin? Eu falei, média de 100 vai segurar. Eu falei. What can I say? Né? Ethereum, mesma coisa. Né? Petróleo vindo para o fundo, petróleo já foi, tá galera? Ouro vindo na 1000 e o minério de ferro, né? Que as pessoas se empolgam, não adianta, entendeu? O minério de ferro vai buscar o fundo. Por quê? Porque o preço vai ter que ir lá buscar, o preço do fundo, não tem jeito. Gente, minério de ferro é uma commodity porcaria, gente. Ela era uma commodity relevante entendeu? No começo do século passado, quando a indústria começou a se desenvolver no mundo, tal, ferro, aço, gente, entendeu? Segunda Revolução Industrial. É a segunda Revolução Industrial. Então não adianta você achar que um produto da segunda Revolução Industrial vai valer tanto quanto o seu iPhone. Não vai, tá bom? Vamos desencanar disso aí, que isso é papo de influencer tonto, tá? Beleza? É isso aí. De novo, uma rapidinha longa. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Então essa semana tem
produção industrial, acho que hoje tem PPI, produção industrial, PPI eu não ligo tanto, produção industrial na China, e depois sexta-feira Europa, e depois na semana que vem, quinta-feira Europa, sexta-feira opção, olha que beleza essa semana, e depois Fed. É ali que a gente vai definir o mercado. E depois no Brasil tem eleição. Fui, valeu, tchau, tchau.